Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Música 50 Mais. Meu nome é Paul Fab e hoje o vídeo é para vocês que vivem reclamando do Spotify. Que o Spotify é isso, que o Spotify é aquilo, que o dono do Spotify investe em armas e não sei o que, parará. Sempre tem uma conversa para reclamar da melhor ferramenta que já existiu para os artistas. A melhor ferramenta. E eu vou fundamentar esse vídeo num roteirinho que eu fiz aqui, para um vídeo que eu fiz anteriormente no meu canal oficial, que é o Paul Fab. Como eu já falei com vocês em outros vídeos, eu mudei a estratégia lá. Eu estava botando vários assuntos no meu canal oficial de música e obviamente deu problema, né? Porque o YouTube ele é muito eficiente, ele é muito inteligente para certas coisas, para outras ainda está meio complicado, né? Ele não pode entender que um canal fala de várias coisas diferentes. Hoje em dia, com inteligência artificial, isso é meio estranho. Mas tudo bem, eu creio que vai chegar a época em que isso não será mais um problema, que os vídeos serão mais individualizados, creio eu. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Então o título é Pare de reclamar do Spotify. O Spotify é a melhor ferramenta que já aconteceu para você, artista, para você que faz música, para você que está papando mosca em vez de utilizar esta ferramenta maravilhosa que é o Spotify. Então eu fiz uma apresentação para vocês aqui e vamos para lá. Deixa eu botar aqui a câmera aqui. Acho que eu vou botar aqui ela dessa vez. Aqui, eu vou chegar lá pra cá, ó. Chegar lá um pouco pra cá. Não, eu vou botar embaixo e vou chegar um pouco pra cá, que eu acho que tá meio na beirada. Então vamos lá. Cadê a apresentação, pomba? Tá aqui. Vamos lá, ó. Aí tem a criancinha chorando aí, ó. Pare de reclamar do Spotify. Ó, então é o seguinte, pessoal, esse aí é o público de você. Você é o artista, cara, você tem música, porque, pensa bem, o Brasil é um país que é muito musical, tem muita gente fazendo música no Brasil. O problema é que o que a gente enxerga, que que chega lá em cima, é, pelo menos na minha opinião, muito ruim. A maioria das coisas é muito ruim, né? Mas eu sei que tem gente boa no Brasil, eu sei que tem, cara. Eu tenho certeza absoluta, não tenho a menor dúvida. E muita gente que poderia estar fazendo música boa, poderia estar aparecendo, ou por timidez, ou por achar que não tem a menor possibilidade e tudo mais, deixa de fazer uso de uma ferramenta como essa daqui, o Spotify. Então esse aí é o público de vocês, é o nosso público, ó. Isso aí é o nosso sonho, é a galera vibrando no nosso show lá, né? Para alcançar esse público, cara, a maneira mais fácil hoje em dia é o streaming, né? É você estar na internet, a pessoa está no seu celular, no seu computador. O celular é bom porque, cara, tá em qualquer lugar, a música tá lá com ela, né? E antigamente não era assim. Mas o seu objetivo é conquistar o coração dessa galera aqui, né? Só que tem um problema, e aqui eu vou apresentar um conceito, que é o conceito que eles falam muito aqui na América do Norte, que é o de gatekeeper, que é o porteiro, né? Seria o porteiro, que seria a pessoa ou a entidade que bloqueia o seu acesso a determinado lugar, né? Então, hoje em dia, ainda existem os porteiros, né? Ainda existem os porteiros. Mas, antigamente, era o seguinte, vamos supor, eu comecei a lidar com música no final do século passado. Então, lá pro final da década de 90 e a virada do século, né? Então, eu digo para vocês como era. Era muito mais difícil do que é hoje. Muito mais. Não tenho a menor dúvida, né? E se eu quisesse fazer sucesso, eu lembro que eu tinha uma banda muito boa na época. E, cara, se a gente tivesse
feito o que a gente fez, o pouco que a gente fez, 5, 6 anos depois, é possível que a gente tenha chegado em algum lugar. Mas ainda não havia mídia social, ainda não havia stream, era tudo com streams, né? Era com CD, enfim, era complicado. Era um mundo muito diferente do que é hoje, vocês precisam entender. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, vamos lá, eu estou enrolando aqui. O estúdio era o primeiro porteiro que você tinha. Você está lá nos anos 90, tá nos anos 2000, né? O home studio ainda é incipiente, né? Não existe ainda. Então, vamos supor, final dos anos 90. Você tinha... os estúdios eram um investimento muito alto. Os equipamentos de estúdio sempre foram de alto investimento. Então, pouquíssimas pessoas tinham condição de montar um estúdio, por mais simples que ele fosse, né? Então, para você ter acesso a ele, você ou tinha dinheiro e você se bancava, ou você era bancado por uma empresa, que são as gravadoras, né? Para passar esse porteiro aqui só assim. Só assim, né? Então tinha outro, cara, a prensagem. Você gravava sua música no estúdio, você tinha que ir para a fábrica. Cara, era muito caro você prensar. Disco, CD, não importa. Você tinha que fazer tiragem de milhares, não era, sabe, fazer 10 CDs, não era assim. Era muito caro fazer. A distribuição e o varejo. Você tinha que, da fábrica, distribuir essas unidades de LP ou CD para todas as lojas do Brasil, ou pelo menos para as principais cidades do Brasil. Então, se você botar as capitais do Brasil, vocês imaginem aí o quê? 27 cidades, né? Só tô falando de capitais, né? Agora, São Paulo, por exemplo, são grandes cidades. Rio de Janeiro tem grandes cidades. Minas Gerais, grandes cidades. Vários estados têm várias grandes cidades que você tinha que ter seu disco lá. Então, só uma empresa muito bem capacitada para realizar essa tarefa logística. E tinha que divulgar o seu disco, cara. Ninguém sabia que o teu disco existia se não houvesse divulgação. Então tinha que divulgar em rádio, TV. Isso tudo tinha custo, não se iludam. O pessoal fala que jabá era proibido, né? Que você pagar para tocar música era proibido, mas é um negócio. Gostem vocês ou não, é um negócio. Existe, sempre existiu. E era assim que funcionava, tá? E você ter a sua música tocada na rádio também não era certeza de sucesso, mas era um passo essencial, porque era muito difícil as pessoas ficarem sabendo sem rádio. Não havia internet como há hoje, tá? E só tinha uma empresa capaz de fazer isso, cara, gravadora. E dentro da gravadora você tinha pessoas profissionais, de gente muito qualificada, mas que eram porteiros elas mesmas dentro de todas essas portas aí, portões que eu mostrei para vocês aí, dentro da gravadora, que era a única maneira de você fazer tudo isso aí, tinha os porteiros dentro dela. Você tinha o AR, você tinha o diretor, você tinha que convencer uma série de pessoas a investir em você para você conseguir furar tudo aquilo lá. E é óbvio, com esses profissionais trabalhando, com essa estrutura empresarial funcionando, claro que os produtos eram sempre de alta qualidade. Era difícil você ter uma coisa ruim. Tinha coisa ruim também, mas sempre num determinado nível, né? Principalmente de gravação, de qualidade sonora e tal. Estilo, a gente sabe que cada um tem o seu, né? Tem os estilos mais populares e os mais refinados e tal. E uma área cinzenta enorme no meio. Mas era... antes de eu vir para cá, eu vou falar. Então é o seguinte, a gravadora em si era um porteiro. Então era muito difícil a gente chegar lá. Muito difícil. E o pessoal fala, mas hoje em dia paga-se muito mal e tal. Hoje em dia, eu fiz um cálculozinho ali, nem sei se vai valer a pena botar, mas pensa bem, o custo que você tinha, hoje em dia o seu marketing, ele é mídia social, ele é gratuito ou ele é muito barato. Você faz anúncios no Facebook, Meta Ads, que é o que eu faço, é muito barato. Estúdio, hoje em dia você tem home studio. E hoje em dia você não precisa ter uma estrutura de prensagem
de logística, de distribuição para o seu disco ir para todas as lojas, ou pelo menos as maiores lojas. E ainda tem mais. Dentro da própria loja, tinha os lugares que eram mais caros, as estantes que ficavam na frente da loja, as estantes que ficavam no fundo da loja. As estantes que ficavam na frente da loja, elas valiam mais. A gravadora tinha que pagar mais para a loja, para o teu disco estar lá. A probabilidade de você vender mais era muito maior. O teu disco tinha que estar tocando na loja. Então, olha só, tem toda uma estrutura aí que você não fazia ideia de que existia. E eu também não, tá? Eu achava que era, não, é bom, fez sucesso porque é bom e ponto final. Grande ingenuidade da minha parte. E o pessoal hoje em dia diz que que o Spotify paga mal, tal, não sei o quê. Eu fiz um cálculo com números daqui da internet mesmo. Olha lá, em 1975 o artista ganhava 50 centavos de dólar, que é dólar americano, tá? Não é real. Por LP. E o compositor 2 centavos por LP, tá? Então você tinha 10 músicas num LP. Se você fosse um mega artista, você compõe todas as suas músicas, grava tudo, o LP é só você ali, você vai ganhar 50 centavos do artista. Isso aqui era tudo contratual, então variava. Então você pensa nisso aqui como uma referência, uma média. E 20 centavos, que são 10 músicas que você tem no LP, então você ganharia 70 centavos por LP. Em 95, com o CD, os valores mudaram, teve inflação, teve várias coisas lá. O artista passava a ganhar $1,10 por CD, e se você fosse um mega artista, você compusesse as 10 músicas do seu CD, olha só, olha o valor da música como mudou, 7 centavos por música. Então, se eu tivesse 10 músicas no CD, você ganharia em torno de $1,80 por CD. Por quê? Na verdade, o valor era maior e a gravadora descontava uma série de taxas. Tinha taxa de quebra, taxa de não sei de que, taxa de não sei de que lá. Você entra na internet e vocês vão ver. Então o dinheiro acabava sendo isso daqui. Em 2025, o artista, se ele for o compositor dele, do trabalho dele, né, e ele for a gravadora dele, que é o que nós somos hoje, gente. Hoje em dia, pelo menos para chegar até um determinado nível, você tem que ser independente. E a tecnologia hoje nos permite fazer isso. Que é o que eu faço. Eu gravo as minhas músicas no meu estúdio que fica na minha cozinha, aqui na minha casa, no Canadá. Então, hoje em dia, se você for artista, compositor e a sua própria gravadora, ou seja, se você for dono do seu master, que hoje em dia é a coisa mais simples do mundo. A internet, a tecnologia nos possibilitou isso. Diz o ChatGPT que o valor seria esse aqui, contando composição e o master da sua música por stream. Eu sempre ouvi o número 00, né? Não é centavo, já seria milésimo. Seria 35, 36 milésimos de dólar por stream, por uma ouvida. A pessoa ouve tua música uma vez, é isso aqui que você ganha. Claro, tem lá aí o limiar de monetização. O Spotify só passa a te pagar acima de 1000 ouvidas, né, 1000 streams desse aqui. Se você pegar aquela conta lá de 1975, um LP que você vendesse como artista lá, equivaleria a 175 streams hoje em dia. Claro, tem inflação, tem uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer, a situação poderia ser melhor? Spotify poderia pagar melhor? Poderia, sempre pode. Poderia pagar 1 centavo por stream, como um dos meus gurus fala, musicais, né? Porra, esqueci o nome dele. Que horror. Assisto o vídeo dele há um tempão e esqueci o nome dele. Ele advoga por você receber 1 centavo por stream. Seria muito melhor? Pô, seria muito melhor, maravilhoso, né? E a gente ganha mais, quem não fica feliz em ganhar mais? Agora existe toda uma estrutura de negócio aí por trás que a gente não conhece. E não só fala que ganha pouco. Eu ganho pouco, mas você não sabe como é que é gerenciar aquele negócio ali. Mas eu sei que poderia ser melhor, isso aqui é o importante. Mas é o seguinte, o que eu quero mostrar aqui é que não é tão ruim quanto falam. Nem o pagamento. Se você pegar o CD,
um CD que você vendesse naquela época equivaleria a 450 streams, né? E aí eu fiz uma tabelinha aqui né, com quanto é que seria 1000 LPs, 175 mil streams e por aí vai. O que eu gostaria de enfatizar aqui é o seguinte, que aquele pessoal que ganhava esse dinheiro com LP e CD, ou seja, aquele pessoal que foi contratado pelas gravadoras, lembra lá no início que tinha os porteiros? O cara que conseguiu passar aquele porteiro da gravadora ali e ser contratado, ele é o cara que faz isso aqui, ó, 1 milhão de streams para cima. Aquele cara que vive daquele dinheiro lá é o mesmo que vive desse aqui. A diferença é que hoje em dia existe um mundo de artistas menores e nem por isso artisticamente piores, mas que hoje tem onde mostrar sua música. E muitos deles que não são contratados, são totalmente independentes, eles não precisaram daquele porteiro, vivem de música muito bem, obrigado. Ainda não é o meu caso, mas muitos vivem, né? Nesta época das gravadoras, isso não era possível. Ou você fazia parte do grupo da elite, eu sou músico e eu ganhava muito dinheiro, porque eu tocava com, né, um artista famosão e tal. Cara, era um grupo muito pequeno de gente. Por isso que eles são nostálgicos com aquela época. A questão é, os artistas grandes, hoje em dia, eles continuam ganhando muito dinheiro com música. Muito dinheiro, gente. Eles estão na casa dos multimilhões de streams por ano. Alguns na casa dos bilhões. E ainda tem show, aquela coisa toda. Então o dinheiro de stream poderia ser melhor? Poderia. Mas hoje em dia nós podemos mostrar a nossa música. Eu e você que não está mostrando sua música, poderia estar mostrando sua música, porque hoje em dia não tem mais limitação de gravadora, de estúdio caríssimo. Hoje em dia você investe um pouquinho, tudo, sempre há investimento, né, gente? Não estou falando aqui de graça. Você tem que investir, mas é um investimento muito menor do que era. E você consegue resultados legais. Não tem o marketing é muito barato, você pode fazer marketing gratuito em redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e por aí vai. E mais o que? E não tem mais logística de você entregar um meio físico para estar na loja, para estar ali no display na frente da loja, ou no fundo, ou ali no corredor lateral. Não tem essa mais. É você ir quase que um caminho direto ao ouvinte. Por quê? O Spotify não te cobra nada. Claro, você tem que pagar um distribuidor, porque o Spotify não lida com artistas, né? Ele lida com empresas, e essas empresas te cobram. Você vai ter ali que pagar alguma coisa. Mas o serviço mesmo, ele não só não te cobra, como ele te paga. O que eu quero mostrar aqui é uma outra perspectiva sobre isso, né? Sobre essa questão. Eu só vejo gente reclamando, sabe? Spotify, não sei o quê. Gente, é a melhor ferramenta que já existiu. Eu tenho certeza que no futuro vai haver coisa melhor. Mas hoje em dia é a melhor ferramenta. Se você gosta de ouvir, se você usa Apple, né, quer ouvir Apple Music, tudo bem. Para o ouvinte, quer ouvir ouvir na Alexa, na Amazon Music, quer ouvir na Pandora, no Deezer ou no tal de Cobuzz, que o pessoal agora adora falar desse Cobuzz aí, ouve, cara, porque o distribuidor que você paga, ele distribui para todos esses. Não tem problema. Você quer como consumidor, você acha melhor aquele serviço ali, você vai lá e consome. O bom da liberdade, do capitalismo é essa. Ninguém está te forçando a usar o Spotify, só que é o seguinte, o Spotify, se ele não fosse o melhor serviço, ele não estaria em primeiro lugar. As pessoas não são idiotas, gente. Alguma coisa tem ali. E para o artista é o seguinte, ele funciona, eu até fiz o desenho aqui, Antigamente era o seguinte, o artista, né, tinha o seu público aqui, aquela galerinha, e para você chegar lá, você tinha o porteiro da gravadora. E hoje, cara, você tem a mídia social, e você tem o Spotify, e você tem o distribuidor ali também, né, para distribuir para o Spotify.
E a coisa mais importante, assim como no YouTube, o Spotify tem um algoritmo, cara. Ele começa a entender que tipo de música é a sua e começa a te recomendar para possíveis fãs, para possíveis ouvintes, que é o grande lance do Spotify. O grande lance é esse. Não é ouvir música para o artista. Você pode reparar, você está ouvindo a música no Spotify, quando acaba, já entra logo outra. Ele não deixa você ficar quieto. Quando ele entende que a tua música pode ser boa para aquele ouvinte ali, ele joga ela ali direto. E se o cara ouvir até o final, ele vai entender, esse cara gostou dessa música. E vai passar a recomendar a tua música para outras pessoas que ele sabe que tem um gosto similar a daquela pessoa ali em questão. Mesma coisa do YouTube, mesma coisa. Então, esse cara, o algoritmo, ele vai fazer você, como artista, achar os seus fãs da maneira mais fácil que já existiu. E aí você vai construir a sua carreira, você vai trabalhar e tudo mais. Viver de Spotify, assim como viver de venda de discos, não era para qualquer artista não, tá? Só Beatles, que chegava e falava assim, não queremos mais fazer show, só vendia disco, não fazia show. Que artista que vocês conhecem que não faz show? É muito difícil. Mas hoje em dia tem muito artista que ganha muito dinheiro e não faz show. Essa é a diferença. Então vocês têm que pensar no Spotify como uma mega rádio. É uma super rádio. E você sabe quantas pessoas ouviram a tua música, qual é o país dela, quais são as cidades, qual é a faixa etária, qual é o sexo, que tipo de onde que ele escutou a tua música, se ele escutou na rádio, né, na rádio que é uma playlist que o Spotify faz para você, ou se é no Discovery Weekly, ou se é no Release Radar. Tem várias playlists, ou se a pessoa foi lá, procurou o teu nome no Spotify e encontrou a tua música e ouviu o que ele chama de ouvinte ativo, né, ou ouvinte passivo. Você sabe a data, todo dia você sabe quantas pessoas ouviram a tua música. Isso, cara, é sensacional. É sensacional. É uma informação que nós, há 20 anos atrás, não tínhamos. Os artistas não tinham. Então, quer continuar reclamando do Spotify? Continua. Mas faz um esforcinho. Tenta olhar essa ferramenta como algo positivo, que as coisas podem mudar, cara, na sua vida artística. Se você quer fazer música, quer lançar, ou acha que não vai dar certo, porque não pode... Cara, estuda o Spotify. Estuda como lançar. De repente, né, se for o caso, o pessoal gostar muito desse assunto, eu posso fazer aqui, mas já tem tanto vídeo na internet sobre isso. Aqui eu estou dando uma perspectiva de, cara, muda a chave. Passa a olhar isso como a melhor coisa que já aconteceu. Estamos vivendo hoje uma coisa muito parecida do que aqueles exemplos, né, de antigamente, tipo, quando só se andava de carroça e a cavalo, aí lançaram um automóvel, aí os limpadores de cocô de cavalo, e diziam que meu emprego vai acabar e tudo mais. Só que é o seguinte, cara, o mundo evolui. É melhor andar de carro ou de carroça? É muito melhor andar de carro. Só que tinha gente naquela época que vivia de mecânico de carroça, limpar cocô de cavalo, cuidar de cavalo e tudo mais. E, cara, acabou. Hoje em dia não existe mais isso. E é melhor para todo mundo, mais fácil. Hoje em dia você pode viajar, você pode se locomover muito mais facilmente por causa do automóvel. Então é esse tipo de coisa que eu estou falando. Então mude a perspectiva, sabe? Pense nisso como uma grande ferramenta maravilhosa que aconteceu na nossa vida, tá bom? Que as coisas vão começar a mudar de figura na vida de vocês, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.